Sim, pessoal, eu assisti o filme do Bleach e tô para dizer para vocês que a gente tá numa época de ouro para quem é fã do Bleach. E o filme em si foi absolutamente cinema. Maravilha. E vou trazer os detalhes para vocês no vídeo de hoje de como é esse filme, qualidade, Orihime no X1. Que isso, tanto extra. Ó, eu tô para falar para vocês que tivemos aí uns 40 a 50% de cenas totalmente extra que sequer tem no mangá. Bem, para saber isso e muito mais de como foi o filme, ou os 3 primeiros episódios de Bleach Blood War, uma maravilha. Quem me segue no Instagram sabe do que o DC tá falando? Não deixe de ver o vídeo de hoje aí. E bancai, galera! Fala, Nação Bleach, tudo bem? Que época maravilhosa aqui no canal da Bleach Brasil. É novo, não deixe de se inscrever. Cada um Ketsuga tem show nessa inscrição. Vira um Shinigami aqui conosco. E vamos à luta, porque tem muita coisa para vir. E já vou solicitar para vocês 2 vídeos que eu fiz aí e o youtuber cortou, o YouTube aí sempre corta, né? O alcance, que é sobre o mangá novo. Que mangá é esse? Últimas informações, tudo, tá tudo aí, tá aqui embaixo. A história do Kazui, o que é essa novidade com o Kazui, são os 2 últimos vídeos aí. Quem quiser curtir no canal da Bleach Brasil, são os 2 últimos vídeos do canal. Mas vamos lá. Para quem tá chegando agora aqui, eu me chamo DC, canal da Bleach Brasil, e claro, vou falar sobre o filme. Que, para começo de conversa, que filme é esse? Tem uma galera perguntando até hoje, perguntaram para mim, que filme é esse? Onde está assistindo? Já lançou o anime? Cara, estão por fora, então chega mais. Esse filme é uma promoção do lançamento dos 3 primeiros episódios da última temporada de Bleach Blood War. Então, episódio 41, 42 e 43. Que foi lançado em forma de cinema, de filme, para a gente curtir nos cinemas. Porém, não foi todos os países que entraram nessa roda aí, né? O Brasil ficou de fora. Como eu não moro no Brasil, moro fora, aqui nos Estados Unidos foi muito bem recebido. E não é só isso. Chegou a $1 milhão na primeira sessão. Lembrando que é uma sessão especial, não tem em todos os cinemas, não tem em todos os lugares dos Estados Unidos. É diferente de uma superprodução, por exemplo. Então, ele não veio para competir, né? Tanto que não teve propaganda, não teve nada. Teve alguma coisa da Viz Media que foi terrível e somente isso. Mas vamos lá, vamos direto ao filme, que é basicamente os 3 episódios que a gente vai curtir no dia 25 de julho. Para você que não tem essas informações, os meus 2 últimos vídeos que não alcançou nada, está aqui embaixo. Então vamos lá, pessoal. O filme é maravilhoso, qualidade de animação boa demais, tá? Acima da última temporada, tranquilo. E tem muita animação boa, principalmente na luta da Yoruichi, Bankai do Urahara e no Geraldão. Pessoal, não é 3D. Mas vamos comer esse bolo por partes, porque esse bolo tá grande e tem bastante coisa pra gente conversar aqui. Para começo de conversa, o maior espetáculo foi quando apareceu o Zaraki Kenpachi contra o Geraldão. Porque quando ele sente a pressão espiritual, e a gente lembra que na última temporada ele estava naquela cápsula se recuperando. Então aparece ele saindo da cápsula, ali chutando longe a portinha da cápsula. Opa, tem Reatsus poderosa por aí. Quando ele chega na luta, que está tendo o ápice da luta, o cinema inteiro gritou Zaraki. Cara, foi demais. Foi surreal. Gostaria muito que todo mundo visse o que eu vi sobre o Zaraki e como o Zaraki impacta, né, tantos fãs. Com o Ichigo, os outros personagens, beleza? Todo mundo gostou, Yoruichi gostaram muito, mas Zaraki foi assim fenomenal. Então começamos com a luta do Askin versus Yoruichi. A Yoruichi tem a sua transformação da deusa do trovão, e quem faz essa transformação, quem manipula essa transformação é o Urahara. E temos aí uma animação muito bonita, bela, e a Yoruichi não tem sequer censura nenhuma. Essa parte está muito fiel ao mangá,
com adicionais da luta ali, tal, mas não fica muito fora do mangá. Ela é muito parecida do que a gente viu no mangá, com alguns adicionais ou outro ali durante as batalhas. Tudo que se passa em relação Urahara e Yoruichi, cara, daí vem 1 milhão de ideias na cabeça. Teve muita gente que deu aquele sorrisinho falso, sabe? Esse Urahara, o que esse Urahara não faz com essa Yoruichi? Bem, comentários à parte, essa cena ficou muito hilária entre os dois. Yoruichi está fenomenal, linda demais. Talvez seja aí a participação que ela esteja mais bela dentro do anime Bleach. E ela sim faz uma luta sensacional e ela leva o Askin ali a usar o seu poder máximo. Porém, esse poder tem um tempo de duração e após o tempo de duração, Yoruichi, né, volta a ficar, digamos assim, perdeu, não chega a perder os poderes, mas ela fica fora de batalha. Dura 5 minutos a transformação, depois ela volta ao normal e volta cansada, é lógico, esgotada. Urahara entra em ação. Askin provoca ele bastante ali, entra em ação. Eu não vou dar os detalhes da batalha, que eu quero que vocês curtam, mas basicamente a batalha do Urahara, quando ele apresenta a sua Bankai, tem uma entrada dessa Bankai diferente. Se escuta tipo um barulho de tear, assim, de costura, sabe? Algo assim. E você escuta um barulho, e aí aparece aquela mulher ali puxando, ali aparece uma mulher gigante. Basicamente, ela parece ela manipula com os dedos dela um tear, assim, os fios para fazer costurar ou descosturar, né? E temos a apresentação da Bankai do Urahara, animação fenomenal. Durante essa batalha é surreal. E aí, talvez seja a animação mais bonita que tem nesses 3 primeiros episódios, que quando o Urahara, ele literalmente surfa na sua Bankai. É maravilhoso de ver isso. Aí temos uma extensão muito maior em relação ao mangá. As lutas, batalhas, como ele explica muito bem como funciona a sua Bankai, e vai costurando, e ele vai se auto-manipulando para não ser atingido pelo Askin. Ele recorta ele inteiro, ele vai se transformando praticamente num Frankenstein, de tanta costura e que ele vai colocando no corpo dele. Então fica bem legal essa parte aí. Nas cenas seguintes, até a derrota do Askin é igual ao mangá, não muda muito. Temos a entrada fenomenal do Gorinjou, uma conversa ali, e temos Neliel depois na conclusão final do Askin, quando ele executa o seu poder final. Temos a Neliel, que vê lá uma pequena entrada e ela fala, será que ela quer a pequenininha entrada eu consigo e tal? E termina por aí, né? Termina a batalha final, igual no mangá, não mostra a conclusão ali do Urahara, mas claro, a gente vai ter isso como um adicional, porque no mangá não teve o que aconteceu nessa batalha final contra o Urahara. Ponto. Então vamos para a batalha de Ichigo versus o Rei. É diferente do mangá. Até a entrada, quando vai a Orihime com o Ichigo, um pouquinho antes vem os gigantes lutar contra o Shed e contra o Ganju, né? E essa parte é bem interessante, é bem comédia, né? O Ganju é uma pura comédia. E eles são manipulados pelo poder do rei, ou o poder do Rei das Almas, que é aquele poder negro e tal. E eles lutam ali, não mostra como é executada essa batalha, mas tem essa batalha, e o Ichigo vai confrontar o rei. Nessa parte é bem interessante e tem adicionais da novel. Como assim da novel, sim. Nessa parte, o rei fica toda hora falando, você é meu filho nascido nas sombras, você é meu filho nascido nas sombras. E o Ichigo fala, cara, você não é meu pai, você não é nada pra mim. Ele, não, você sabe sobre sua mãe, você é meu filho nascido das sombras. E durante esse diálogo, o rei Quincy começa a explicar pro Ichigo que ele está sendo manipulado por um outro ser. Daí ele fala, você viu aquele caminho, você teve suas memórias implantadas na sua cabeça. Você passou por aquele caminho, você teve suas memórias aplicadas na sua cabeça. Você tem os poderes, todos os poderes que ele tem, ele vai citando. Sabe por que isso, Ichigo?
Sabe por que te manipularam? Porque você é para ser o novo rei espiritual. The Ichigo, tipo assim, que rei espiritual que é nada, né, cara? Eu quero só acabar com você, eu vou derrotar você. Daí ele começa a explicar sobre o Ishibei. Aí é interessantíssimo, porque é tudo extra, não tem absolutamente nada disso no mangá, e ele planta o Ishibei como um grande vilão. Mostra aquelas cenas que a gente... Lembra aquelas cenas que ia aparecendo o Ishibei? Eu preciso de vocês humanos, eu preciso de você, Ichigo. Então todas aquelas cenas que vai deixando a gente confuso sobre o Ishibei, vai mostrando nessa parte e vai colocando o Ishibei como um possível, eu não digo vilão, mas como um cara que não tá nem aí com quem seja ou com quem se torna um rei espiritual, e para ele o Ichigo vira uma marionete. Tanto que teve uma meme que eu vi, um memezinho que eu vi na internet, que aparece assim, o Ichigo, né? O Branco manipulando o Ichigo, o Hollow manipulando o Ichigo, o Aizen manipulando, depois o Rei Quincy manipulando, e acima do rei tá o Ishibei manipulando todo mundo. Ou seja, marionete da marionete, colocando o Ishibei como... Cara, se não me engano, tinha o Rei das Almas e o Ishibei. Tipo assim, o Ishibei era o cara que tá manipulando tudo. E todos. Tanto que quando o Ichigo começa a lutar ali contra o rei, ele usa só o poder do Rei das Almas. Daí ele fala, então esse é o poder do Rei das Almas. É tipo umas gosmas pretas, assim, que é o poder do Rei das Almas pra atacar e tal. E ele fala que o Ishibei se apoderou desse poder do Rei das Almas. Mostra o Ishibei com como se fosse uma bandeja, e ele coloca aquele líquido do poder preto do rei, e ele fica tomando aquele poder. Ele fica se alimentando daquele poder. É muito parecido com o que o Rei Quincy fez lá de absorver o rei. Só que diferente do Rei Quincy, que foi lá e tomou tudo de uma vez só para si, o Ishibei, ele toma aquilo ali aos poucos, né? Como se ele fosse se alimentando do poder do rei. Ou seja, o poder que ele controla é absorvido do rei. É isso que dá para entender nessa parte. Então fica um pouco meio assim, tipo, confuso ainda, sabe? Opa, tem malandragem aí do Ishibei, o que será? Então essa parte é bem interessante. Durante a luta, temos uma luta onde o Ichigo só apanha, eu não vou dar os detalhes, mas apanha, e a Orihime só ali, ó, defendendo. Tem uma hora que o Ichigo apanha tanto que ele não consegue levantar mais. E a Orihime começa a tirar um X1 contra o rei. É claro que ela não vai, então ela não tirou poderes. A força de vontade dela proteger o Ichigo é tão grande que ela tá destruída, ela tá machucada, ela levanta, cai, ela usa o counter. Tem uma hora que ela consegue tipo um counter, sabe? Ela joga o poder do Rei Quincy pra cima, e o rei fala, que determinação, né? Mas ela não consegue fazer nada, porque balança só o cabelo do rei ali e mais nada, mas mostra o quanto que ela evoluiu como personagem, com poderes, porque para pra pensar, o Ichigo, eu sei que o Ichigo não tá usando sua Bankai, nem ainda sua transformação, que eu vou falar daqui a pouco, mas Orihime, cara, nunca desiste, bem diferente do passado, tanto que tem um flashback mostrando ela chorando, Ichigo não sei o que lá, não é comum, blá, blá. Não, ali ela fala, chegou a hora de eu mostrar, né, chegou a hora de eu provar que sou mais do que isso. E essa parte, cara, foi demais. A galera gostou no cinema também, a galera ficou bem legal. Não finaliza por aí essa batalha. No final dessa batalha, quando o Ichigo agradece a Orihime, tem um monte de essa, e depois entra na parte do mangá que a Orihime vê que a Zanpakuto dele começa a ficar branca. Daí ela fala assim, sua Zanpakuto tá ficando branca, né? O Ichigo fala, obrigado, graças a esse poder Quincy eu consegui chegar a esse nível de poder que ainda não está completo. E aparece o Horn of Salvation, que é a transformação Hollow. Mas é muito rápido, assim, ele se transforma, o Rei Quincy dá um sorrisão, fala, então venha, né, venha com tudo, e aparece o Ichigo com a sua transformação. Mas é muito rápido, assim, questão de segundos, corta a cena. E a partir daí não temos mais nada nessa batalha final. Vamos para Jugran e Ishida.
vamos colocar aqui, 95% extra. 5% do mangá, que eles conversam ali um pouquinho, quando eles falam da Vossa Majestade e tal, dos olhos lá do Jugra, e depois, a partir daí, é só extra atrás de extras, batalhas, poderes, habilidades. O Jugra tem poder fenomenal, consegue usar o poder do rei, consegue usar o All Might. Ele, cara, e o Ishida ali cheio de habilidades, faz vários escudos. É uma batalha muito top. E durante a batalha deles, abre uma fenda entre os três mundos, que é aquela cena que tá vazada, onde que o Jugra tá com a espada em cima do Ishida. O Ishida olha para baixo e ele fala: você tá vendo lá embaixo? A vontade do rei começou a surgir, os três mundos vão começar a colapsar. Então começa a abrir ali, e se os três mundos começam a se transformar em um, né? O Ecomundo, o mundo dos humanos, começar. Aquelas são fissuras que vão aparecendo em todo mundo para que os três mundos se tornem um. Então começa a aparecer essas fissuras, por isso que tem aquele vazamento, onde que tem aquela fissura embaixo. Interessante. Muito top, batalha bem legal, bem bacana. E claro, temos a luta com o Geraldão. O Geraldão luta primeiro com os Vizards, né? Eles usam umas máscaras, para quem tá com saudade das máscaras, mas ao mesmo tempo eles não servem de nada. Foi um pouco decepcionante essa parte, né? Tá legal, usaram as habilidades, Ceros, né? Todo mundo usou Ceros junto, parecia um arco-íris, cada um com a sua cor, mas no final das contas, mesma coisa que nada, e eles são derrotados com um único golpe. Então, essa parte do Visor, não sei se vai ter alguma coisa a mais, mas foi bem decepcionante pelos Visors, né? Porque era um grupo de elite que lutava muito bem na saga contra o Aizen, né? Na invasão de Karakura. Teve muita coisa boa deles, um potencial gigante em treinar o Ichigo no potencial gigante, já tinham poderes de capitães, então eu esperava um pouquinho mais nas batalhas dele. Tem extras, tem coisas a mais do que teve no mangá, mas particularmente eles não agregam em nada, digamos assim, na batalha final. Porém, todavia, temos os capitães que surgem ali, que é o Byakuya, Hitsugaya e Zaraki. Aí faz a diferença. Os três são brabos, hein? Os três começam a ficar brabo demais e o Zaracão já chega ali taiando, arrancando o braço com um golpe só, usando a Zanpakuto normal. Ele não tava nem com o Nozarashi. Depois aparece na Nozarashi, que ele invoca Nozarashi. E quando ele vem com a Nozarashi, quando o Zaraki aparece, ele corta o braço dele e fala: Nanda! Ah, a galera do cinema vai à loucura. Cara, show demais, sensacional. E quando começa a entrar no ápice da batalha dos capitães ali, que daí o Geraldão começa a destruir tudo e não tem 3D, ficou lindo, maravilhoso, onde cai. Essa parte da animação tá bem bonita, os capitães estão muito bem desenhados, principalmente Zaraki, Hitsugaya e Byakuya, eles são belos, cara, são muito bem feitos. E chegamos ali na ápice da luta deles, e quando tá nessa ápice da luta, acaba o filme, porque foi 1 hora só. Os pós-créditos tem a entrevista do Tite Kubo com o diretor, e aí finaliza. O cinema inteiro ficou até a entrevista, né? Legal pra caramba, né, pessoal? E é isso aí, esses são os 3 episódios. É claro que eu não dei detalhes, tem muitos fios de detalhes. O filme também não estava legendado em português para eu entender melhor, estava em inglês, que eu entendo, claro, mas não como se fosse o português. Mas sim, teve muita coisa extra, como eu falei aqui para vocês. Não tem 3D, e isso foi a melhor coisa para mim, que eu não sou chegado em 3D, não sei vocês, eu não gosto, eu não curto. Então ficou bem limpo essa parte do 3D. A parte de animação mais fluida foi certamente com Urahara Yoruichi, né? Essa parte foi bem legal. Um pouco ali com o Ishida e o Jugra. O do Ichigo não teve. Tem uma cena assim que é bem detalhada, mas é mais uma conversação e o Ichigo apanhando o tempo inteiro. Teve uma grande, assim, uma grande animação. Não de qualidade. Qualidade de animação tá sensacional. Tô dizendo a parte de fluida, né? Como muita gente fala aí, o Sakuga. Acho que é Sakuga. Como tem muito em Jujutsu Kaisen, por exemplo.
Mas sim, está num nível maior, superior, e os extras foi o que encantou. A qualidade da animação está bonita, os personagens estão muito bem desenhados e foi sem dúvida nenhuma os extras. Isso que a gente está com os 3 episódios que não era para ter tanto extra. Imagine o que espera aí pela frente. Imagine o que tem pela frente. O que o Ishibei vai trazer para nós de novidade aí. Então, pessoal, esse foi o filme. Minha opinião aí é nota 1000, porque assistir Bleach num cinema é impagável. Fale a verdade. Ficou muito boa. E gostei muito porque está fugindo um pouco do mangá. Assim. Você não consegue... Eu vi o mangá, mas eu já não consegui ver o mangá. É diferente de quando você foi assistir a primeira temporada, você vê o mangá como um todo, né? E ali, quando eu fui assistir, eu lembrava de algumas cenas do mangá, mas eu não vi o mangá como um todo. É algo muito extra, muita coisa sendo explicada, Ishibei, novel, pai. Pô, você fala, caramba, tá interessante demais isso aqui. E isso tá legal. E todos esses extras no final do filme, o Tite-Kubo fala que aparece os rabiscos dele lá, que ele fez. Cara, é demais. Tanto que na aparição da Bankai do Urahara foi ele que fez ela vindo no corredor lá com o barulho, tá, o véu abrindo, a Bankai, e tem os desenhos que ele deu como sugestão. Isso é bem legal, isso é bem bacana. Beleza, pessoal? É isso aí. É novo chegando agora, não deixe de se inscrever no canal da Bleach Brasil. Muitas novidades, mangá surgindo aí. Quero ver você aqui. Muito obrigado. Não deixe de curtir meus últimos vídeos para que o YouTube aí volte a distribuir para vocês. Nós temos 400 mil pessoas. Pode chegar só para 10 mil, né? Então, temos que reforçar o nosso time aí. Novamente, muito obrigado e Bankai, galera. Até o próximo vídeo aí. Bankai!